Senhoras e senhores, deixem-me contar uma coisa para vocês hoje. Vejam bem, eu sei que algumas de vocês ficam acordadas até tarde da noite olhando para o celular, pensando: por que ele não me mandou mensagem? O que há de errado com ele? Ele disse que gostava de mim, estava todo sorridente, falando coisas doces. E agora, silêncio total. Deixem-me dizer uma coisa agora mesmo. Este é um dos maiores mal-entendidos entre homens e mulheres. As mulheres sempre dizem: os homens são tão simples, vocês não pensam, vocês não se importam, vocês simplesmente seguem a correnteza. Sim, superficialmente somos criaturas simples. Gostamos do que gostamos, dizemos o que pensamos na maioria das vezes. E se algo funciona, não vemos motivo para mudar. Mas aqui está a parte que as pessoas ignoram: o orgulho. Deixem-me dizer uma coisa: o orgulho de um homem não é simples. O orgulho de um homem é complexo, frágil, imprevisível. E se você não entende a profundidade disso, vai continuar fazendo perguntas como: por que ele não me mandou mensagem? Quando a resposta está bem na sua frente. Veja bem, quando um homem conhece uma mulher por quem está realmente apaixonado, algo muda nele. Não estou falando só da aparência. Não, estou falando de uma mulher que desperta algo nele. Uma mulher que o deixa nervoso, que o faz cheirar a respiração 2 vezes antes de falar. Uma mulher que o faz sentir que precisa se esforçar mais. Essa mulher ativa algo profundo no ego de um homem. E sabe o que acontece? É aí que o orgulho entra em cena e puxa uma cadeira. Porque agora ele não está apenas tentando conquistar alguém. Ele está tentando não se machucar. Ele está tentando proteger sua imagem, proteger sua confiança. Ele está tentando não parecer um palhaço, porque um homem leva muitas decepções na vida, mas ser rejeitado pela mulher por quem está apaixonado, essa dói muito. Agora, é aqui que a coisa complica. O orgulho de um homem o impede de fazer o que realmente quer. Ele quer te mandar uma mensagem, quer saber como foi seu dia, quer dizer: ei, estava pensando em você. Mas o orgulho sussurra no ouvido dele: não, cara, não precisa ficar desesperado. E se ela não responder? E se ela mostrar para as amigas? E se ela rir de você? Esse orgulho faz um homem adulto ignorar seu nome e o próprio celular, fingindo que não se importa, enquanto por dentro morre de vontade de simplesmente apertar o botão de enviar. E olha, não se trata de você ter feito algo errado. É a história que ele conta para si mesmo. Aquele pequeno filme interno onde ele é o bobo por ter tomado a iniciativa. Aquele filme onde você já o esqueceu, já seguiu em frente, já o dispensou antes mesmo que ele tentasse algo. Não se trata da realidade, trata-se de percepção. E o orgulho de um homem sempre escolherá proteger a percepção em vez de arriscar. Mulheres, vou lhes contar algo que a maioria dos homens não dirá em voz alta. Temos pavor de não sermos boas o suficiente. Podemos agir com naturalidade, como se não nos importássemos, como se tivéssemos confiança. Mas quando realmente gostamos de você, é aí que o medo aparece. É aí que começamos a nos comparar com os caras com quem você costumava namorar ou com aqueles que você posta no Instagram. É aí que o orgulho se torna uma muralha atrás da qual nos escondemos. Você acha que ele te deu um ghosting? Que nada, querida. Ele se deu um ghosting. Ele recuou antes que você pudesse se afastar. Ele ficou em silêncio para evitar se sentir exposto. Porque uma vez que o orgulho de um homem é ferido, não se cura rápido. Fica lá no fundo da mente dele, lembrando-o de não arriscar de novo, de não ser o primeiro a entrar em contato, de não mandar aquela mensagem que ele vem digitando e apagando há 3 dias. Então você fica se perguntando: por que ele simplesmente não me manda uma mensagem? E ele está do outro lado pensando: e se eu mandar mensagem para ela e ela não ligar? Entende como o orgulho funciona? Não é nada simples. É barulhento, é inseguro, é o medo. E é a única coisa que impede um homem de fazer o que seu coração já decidiu. É por isso que entender o orgulho masculino é fundamental, porque às vezes não se trata de interesse, mas sim de insegurança.
E isso é um jogo completamente diferente. Deixa eu te contar uma coisa bem clara. Não existe nada neste planeta, nem contas, nem alturas, nem mesmo cobras, que possa paralisar um homem como o medo de ser rejeitado por uma mulher que ele realmente deseja. Não estou falando de uma mulher qualquer, do tipo, ela me deu uma chance. Estou falando daquela mulher que mexe com a cabeça dele, aquela que o faz parar no meio da conversa, aquela em quem ele pensa quando está deitado na cama, celular na mão, o polegar pairando sobre o botão. Essa mulher, sim, ela torna o medo real. Agora, vocês precisam entender. Os homens não são ensinados a lidar com a rejeição emocionalmente. Somos ensinados a ser fortes, durões, a manter a calma sob pressão. Mas deixa eu te contar, não tem nada de legal em expressar seus sentimentos e receber silêncio como resposta. Ou pior, ser ignorado. Um homem pode lidar melhor com um soco do que com um "não estou muito afim disso, desculpa". Isso dói de um jeito diferente. Isso atinge a confiança dele. Isso atinge a identidade dele. Porque para nós, rejeição não é só um não. Rejeição é uma mensagem que ouvimos bem alto na nossa cabeça. Você não é suficiente, você não é ele, você não passou no teste. Então, quando um homem é rejeitado ou mesmo pensa que a rejeição está no horizonte, ele se fecha. Esse medo começa a pregar peças na mente dele. Ele começa a questionar tudo. Será que falei demais? Será que falei de menos? Será que não sou o tipo dela? Será que ela acha que eu sou pobre? Será que ela riu da minha última mensagem? O medo não espera pelos fatos. Ele preenche as lacunas com os piores cenários. E o medo é como areia movediça. Uma vez que um homem entra nela, ele fica preso. E quanto mais ele pensa, mais fundo ele afunda. Você já ouviu um homem dizer: "Eu ia mandar uma mensagem para ela, mas não queria parecer um idiota"? Isso é o medo falando. É um homem que queria se aproximar, mas não conseguiu superar a ideia de parecer um tolo, porque para ele o seu silêncio soa como uma plateia rindo. Ser ignorado é como estar sob os holofotes da vergonha. Respostas monossilábicas soam como um discurso inteiro dizendo: seja homem. E o pior é que até homens fortes, bem-sucedidos e confiantes lidam com esse medo. Não importa o quão bonito ele seja, quanto dinheiro ganhe ou quantas mulheres o desejem. Quando se trata de alguém por quem ele realmente se importa, alguém que o faz se sentir vulnerável, o medo da rejeição o atinge com ainda mais força, porque agora ele não tem medo de perder uma chance. Ele tem medo de te perder antes mesmo de ter a chance de tentar. Então, o que ele faz? Ele espera, ele adia, ele diz para si mesmo: vou esperar até o momento certo. Mas a verdade é que ele está esperando porque está com medo, e esse medo se torna sua desculpa. E quanto mais ele espera, mais intimidante se torna. Simples assim. Ei, ele queria pecar começa a parecer uma questão de vida ou morte. E aqui está a parte mais louca. Às vezes, o cara que te deu um ghosting não é o pegador. Ele é o medroso, aquele que não soube arriscar o próprio orgulho, aquele que achou que o silêncio era mais seguro do que um não, aquele que se importava demais para se machucar com a resposta. Muitos homens, no fundo, preferem imaginar o que poderia ter sido a arriscar ouvir que não era para ser. Esse medo, silencioso, pesado, é o motivo de você estar olhando para o celular, se perguntando por que ele não mandou mensagem, enquanto ele está do outro lado da cidade, olhando para o próprio celular, se perguntando se já é tarde demais. Não é que ele não sinta nada, é que ele sente tudo, e esse medo de ser indesejado, não escolhido, indigno, paralisa um homem como nada mais neste mundo. Agora me escute, essa aqui vai surpreender muitas mulheres, porque vocês sempre acham que estão sendo ignoradas ou desconsideradas. Mas e se eu dissesse que o motivo pelo qual aquele homem não se aproximou, não mandou mensagem, não deu continuidade ao assunto, não é porque ele não quer, mas porque ele já se convenceu de que não está à sua altura? É isso mesmo. Veja bem, quando um homem vê uma mulher por quem se sente realmente atraído, estou falando daquela mulher que chama a atenção, que anda com confiança, que irradia luz, ele não apenas a admira,
ele começa a analisá-la, ele começa a comparar, e mais vezes do que admite, ele começa a se depreciar, ele começa a se criticar minuciosamente. Eu não dirijo o carro que ela provavelmente dirigia antes. Eu não tenho o corpo que ela exibe. Ela provavelmente namora advogados, jogadores de basquete, empresários. O que ela quer comigo? Esse homem vai se sabotar antes mesmo de você ter a chance de rejeitá-lo. Ele vai olhar suas fotos e observar sua postura, os comentários nas suas publicações, seu jeito de se vestir, seu jeito de falar, e vai pensar: nossa, eu não consigo ter essa energia. Ele vai presumir que alguém como você já tem uma lista enorme de pretendentes. Vai presumir que é só mais um nome na caixa de entrada, mais uma mensagem na pasta de pedidos, mais um cara tentando uma jogada que nunca vai dar certo. E a verdade é que ele pode estar enganado. Ele pode ser exatamente o que você quer, mas isso não importa se ele não acredita nisso. Porque quando um homem acha que está jogando em uma liga que não lhe pertence, ele nem entra em campo. Ele se senta no banco de reservas. Não porque você o empurrou para lá, mas porque ele não achou que tinha o que era preciso para ser escolhido. Agora, eu sei que algumas de vocês estão pensando: bom, se ele não consegue lidar comigo, ele não é o cara certo para mim. E eu entendo. Mas entendam, nem sempre se trata de fraqueza. Trata-se de insegurança. Esta história é sobre um homem que ouviu a vida toda que deveria ser homem, ter confiança, arriscar, mas no fundo ele carrega inseguranças silenciosas, coisas que ele nunca disse em voz alta, coisas que ele talvez nem perceba até você entrar na sala. Já reparou como alguns homens agem com muita confiança perto de certas mulheres, mas ficam sem jeito e quietos perto de outras? Isso não é timidez, é comparação interna. É um homem dizendo para si mesmo: ela é independente, parece que sabe o seu valor. Ela não está para brincadeiras. Não posso chegar nela pela metade. Então, o que ele faz? Ele se cala, ele se afasta, não porque não esteja interessado, mas porque se sente intimidado pelo quão alto o seu padrão parece ser do ponto de vista dele. E deixe-me dizer uma coisa: homens não gostam de se sentir inferiores. Eles não gostam de sentir que precisam se esforçar para serem notados. Se um homem acha que vai se sentir invisível ao seu lado, ele vai se excluir completamente da conversa. E não importa o quão doce, pé no chão ou acessível você seja. Se a imagem que ele tem de você na cabeça diz que ela é boa demais para ele, ele vai acreditar nisso mais do que no seu sorriso ou na sua gentileza. Um homem prefere perder algo real a arriscar se machucar tentando alcançar algo que ele mesmo está convencido de que não consegue. É assim que a insegurança se instala. Então, quando você se pergunta por que ele não se declarou, por que não deu continuidade, por que gostou da sua história, mas nunca disse uma palavra, às vezes não é porque ele está jogando. Às vezes é porque ele olhou para você e pensou: ela é nota 10 e eu sou só um talvez. E quando isso acontece, esse homem vai se sabotar sempre. Agora, vamos falar sobre algo que deixa os homens absolutamente loucos. Algo que nos mantém acordadas à noite, andando de um lado para o outro, olhando para nossos celulares como se eles guardassem segredos, sinais contraditórios. Você quer saber por que um homem não respondeu às suas mensagens? Por que ele parou de entrar em contato quando as coisas pareciam estar indo bem? Por que ele está agindo diferente, mesmo você jurando que estava tudo bem? Pode ser simplesmente porque as mensagens que você está enviando, seja por palavras, ações ou silêncio, não estão mentindo. Veja bem, os homens gostam de clareza. Podemos nem sempre dizer o que queremos dizer, mas com certeza queremos saber o que é real. Um homem precisa sentir-se seguro, principalmente quando se arrisca a se expor. Mas quando você diz uma coisa e faz outra, ou quando sua energia parece calorosa num dia e fria no outro, ele fica sem saber o que esperar. E é aí que a cabeça dele começa a girar. Deixe-me explicar. Um dia você manda mensagens animada, respondendo rápido, rindo das piadas dele, enviando emojis divertidos.
No dia seguinte, respostas monossilábicas e secas. 5 horas inteiras para responder. Talvez você estivesse ocupada, talvez não estivesse no clima, talvez não fosse nada, mas para ele é tudo. Ele começa a se questionar: será que eu disse algo errado? Será que fui muito direta? Será que ela já superou isso? Será que ela conheceu outra pessoa? Ele vai ficar ali analisando aquele silêncio como se fosse um projeto científico, porque quando um homem não entende seus sinais, ele começa a presumir o pior, ele começa a pensar demais. Ele repassa cada mensagem, cada conversa, cada olhar que você lhe deu, tentando descobrir onde houve a mudança. E o problema é que, mesmo que ele saiba que você não está jogando de propósito, a inconsistência o faz sentir como se estivesse jogando um jogo sem regras. E nenhum homem quer estar em uma situação em que se sinta sempre no escuro. Você sorri para ele pessoalmente, mas não responde à mensagem dele depois. Você flerta com ele quando está entediada e depois fica fria quando ele finalmente se abre. Você posta algo profundo e emotivo e depois age como se estivesse tudo bem na próxima vez que vocês conversarem. Essas pequenas coisas não são pequenas para um homem. Existem sinais, pistas, enigmas que ele está tentando decifrar porque quer entender como se apresentar para você. Agora, não estou dizendo que você deve atenção constante ou comunicação perfeita a ninguém, mas estou dizendo o seguinte: se um homem consegue perceber qual é a sua posição em relação a você, ele vai recuar. Não porque ele seja fraco, não porque esteja te enganando, mas porque a confusão o faz se sentir vulnerável, faz com que ele sinta que está caindo em uma armadilha. E lembre-se, a maioria dos homens é treinada para se proteger emocionalmente. Se algo parece arriscado ou incerto, ele recua apenas para proteger seu orgulho. E sinais contraditórios fazem um homem se sentir como se estivesse caminhando na neblina. Ele não consegue enxergar o que é real. Ele não consegue se sentir confiante. E quando ele não se sente confiante, ele não avança. Um homem que se sente inseguro escolherá o silêncio em vez de dar um passo em falso todas as vezes. Ele recuará antes de se envergonhar. Ele se convencerá de que você não está realmente interessada, mesmo que estivesse, simplesmente porque os sinais não coincidiram. Então, se você está se perguntando por que ele não mandou mensagem, por que parou de tentar, por que tudo esfriou do nada, pode não ser que ele tenha perdido o interesse. Pode ser que suas ações o tenham deixado confuso. E no mundo dele, confusão é igual a perigo. E quando um homem sente perigo, não físico, mas emocional, ele paralisa tudo só para se manter seguro. Porque quando um homem começa a pensar demais, ele para de agir. E quando os sinais não fazem sentido, ele nunca se sentirá seguro o suficiente para enviar a próxima mensagem. Deixe-me explicar isso detalhadamente. Você pode estar aí pensando que esse homem se esqueceu de você, que não está interessado, que te ignorou completamente e seguiu em frente com a vida dele. Mas a verdade é que ele está observando em silêncio, com atenção. Ah, ele te vê, só não diz uma palavra. Veja bem, os homens têm a tendência de observar antes de se aproximarem, especialmente quando há emoções envolvidas. Nem sempre vamos mandar mensagens, ligar ou comentar nas suas publicações, mas estamos de olho em você. Não se deixe enganar por esse silêncio. Aquele homem que você acha que seguiu em frente ainda está checando seus stories, rolando seu feed, lendo suas legendas, vendo quem está nas suas fotos, tentando decifrar as entrelinhas como se estivesse resolvendo um mistério. E sabe por quê? Porque os homens gostam de reunir informações antes de tomar uma atitude. Se um homem não tem certeza dos seus sentimentos, se está tentando entender qual é a posição dele, se está pensando se deve ou não entrar em contato novamente, ele vai investigar primeiro. Ele quer saber se você mudou, se ainda está solteira, se parece feliz, se parece aberta, se está dando sinais, mas em vez de simplesmente perguntar, em vez de mandar uma mensagem como um homem adulto faria, o que ele faz? Ele observa nas sombras.
Agora, isso não tem a ver com perseguição ou assédio, tem a ver com segurança emocional. Aquele homem está tentando proteger seu orgulho, proteger seus sentimentos. Então, ele escolhe o caminho mais seguro. Observação em vez de ação. Porque observar você não traz o risco de rejeição. Curtir sua história não dói como enviar uma mensagem e ser ignorada. O silêncio o mantém no controle da sua imagem. Ele pode até dizer a si mesmo que não se importa. Mas sejamos sinceros, se ele não se importasse, não estaria observando, não estaria curioso, não estaria rondando sua página se perguntando se aquela citação que você postou era sobre ele. É assim que os homens agem quando estão inseguros. Nós espreitamos, analisamos, testamos as águas sem mergulhar de cabeça. E se o que vemos parece muito arriscado, muito frio, muito incerto, recuamos ainda mais. Não porque queremos, mas porque temos medo de parecer tolos. Já reparou como alguns caras não dizem uma palavra por semanas e, do nada, aparecem com um comentário ou reação aleatória como se nada tivesse acontecido? Pois é, isso não é aleatório, é calculado. Ele estava observando, estava ponderando, ele estava criando coragem para reaparecer. E finalmente reuniu a ousadia necessária para postar algo leve, só para ver se você está receptiva. Isso é um teste. É como se ele estivesse colocando o dedinho do pé na água antes de mergulhar de vez. E algumas de vocês não percebem isso porque presumem que silêncio significa desinteresse. Mas, querida, silêncio nem sempre significa ausência de sentimentos. Às vezes é o peso deles. Um homem que realmente gostava de você, mas estava preso em seus próprios pensamentos, ficará à margem, apenas observando, esperando que você dê um sinal, esperando que algo que você poste lhe dê permissão para voltar. E o pior é que ele nem saberá como dizer tudo isso, porque o orgulho não o deixa admitir que estava observando, o ego não o deixa confessar que estava com medo. Então ele simplesmente permanece lá, escondido, esperando, torcendo para que você não siga em frente, mas com muito medo de dizer algo sincero. Então você fica aí pensando que ele sumiu. Enquanto isso, ele está nos bastidores, checando seu perfil como se fosse notícia de última hora. Ele está prestando atenção. Ele vê a melhora. Ele percebe quando você vai embora.